Gente, saudações. Paulo Santos aqui falando. Desta vez vamos falar sobre o porquê que as notas vêm baixando, né, das disciplinas que estavam com nota média 100%. Primeiro, antes de explicar, pessoal, eu gostaria de relembrar a vocês referente às aulas do módulo 1 de algumas disciplinas. Algumas disciplinas, por exemplo, a partir da disciplina de organização da atenção à saúde e a intersetorialidade, daqui até o final do módulo, pessoal, ó, no projeto político-pedagógico, estava preconizado que a partir dessa disciplina, que foi a 8ª disciplina, as aulas seriam de concentração, que são aulas pelo ambiente virtual da aprendizagem, aqui onde vocês estão vendo a setinha do mouse, aula de concentração, e aqui aula de dispersão. Quem está inscrito aqui no canal desde o início, eu expliquei isso em um vídeo mostrando a estrutura curricular do curso técnico para ACS e ACE. Ó, aqui é o total da carga horária de cada disciplina. Aula de concentração significa dizer aula onde todas as atividades, todos os trâmites, ele é pelo ambiente virtual da aprendizagem do Conasems. E aula de dispersão, pessoal, é aula prática. Eu vou dar só um exemplo aqui, ó. A disciplina de EAD, Educação à Distância, Fundamentos, o AVA e Ferramenta, que foi uma disciplina de ambientação. Ela teve a carga horária de 15 horas, aula somente de concentração, não teve aula prática. Introdução à informática, vocês observam aqui, ó, que não teve aula prática, e assim até a gente concluir a primeira etapa introdutória do curso. Quando a gente veio para a segunda etapa, pessoal, que foi a etapa formativa 1, o módulo 1, ele começou como falando sobre as políticas de saúde, não foi? Política Nacional de Atenção Básica, Política Nacional de Vigilância em Saúde. Observe que aqui não teve aula prática, somente aula de concentração, aula teórica, pelo ambiente virtual da aprendizagem. Da mesma forma, a disciplina sobre fundamento do trabalho do agente de saúde não teve aula prática. O projeto político, ou melhor, o projeto pedagógico do curso está preconizado que não tinha intenção, né, de aula prática dessa disciplina, foi somente aula teórica. Agora eu gostaria de chamar a atenção, pessoal, a partir daqui. A partir daqui, na disciplina 8, que organização do trabalho, organização da atenção à saúde, deveríamos ter, né, aula de concentração pelo ambiente virtual da aprendizagem e aula prática. A partir daqui, né, então tudo segue o mesmo raciocínio. Todavia, quando a gente vai lá para o cronograma do curso, né, que eu entendo, né, o cronograma do curso ele vai sofrendo alteração no decorrer da viagem do curso. No cronograma do curso, quando a gente vem para aqui, que começa com aula prática, deixa eu procurar aqui para vocês. Começa com planejamento. Né, planejamento e organização do processo de trabalho. Estou explicando isso aqui para vocês entenderem o porquê que a nota está baixando, viu? Ó, volto aqui para o projeto do curso. O projeto deveria começar a aula prática a partir dessa disciplina aqui, ó, a organização da atenção à saúde, que seria pelo cronograma, deixa eu voltar aqui, que seria a disciplina 8, né? A organização do processo, organização de atenção à saúde, que seria a partir daqui, né? Eles começaram aqui a partir da disciplina 10, deveria ser da 8ª disciplina. Tudo bem, ela pode retornar, né, em outra etapa. O cronograma do curso ele deve sofrer sim alterações sempre que as instituições entender diante da realidade do dia a dia durante a execução do projeto, né? Isso faz parte, pessoal, não só no curso,
como no nosso trabalho cotidiano, como na nossa casa, a gente planeja para um jeito, um dinheiro vai, durante o mês a gente vai investir nisso e a gente acaba investindo em outra parte. Mas é assim, o importante é que no final todos os objetivos sejam alcançados. Aí voltando aqui, pessoal, ó, eu volto para aqui, tá bom? Vocês já entenderam, né? Alguma disciplina tem aula, tiveram somente aulas virtuais, teórica, e a partir da disciplina oitava por diante, de acordo com o projeto, aula prática e aula teórica. Então as notas têm que ser distribuídas. Por isso que a gente vai compreender agora o porquê, como foi que essas notas foram, o porquê que as notas diminuíram. Vou voltar aqui, eu vou pegar uma disciplina, que, a disciplina 10, por exemplo. Olhem, a disciplina 10. Pronto. Deixa o telefone na horizontal, pessoal, para visualizar melhor. Olhem, disciplina 10 foi a primeira disciplina disponibilizada a aula prática, embora a gente ainda não começamos e vocês sabem o porquê que não começamos. Olhem, embora ela não tenha começado, eles colocaram atividade, está aqui a atividade, e não faço sem nenhuma orientação do preceptor, porque essa atividade aqui corresponde às aulas práticas, não às teóricas. Eu quero chamar a atenção para vocês para isso aqui. Ó. Preste atenção. Disciplina 10. Disciplina 10, pessoal. Uma parte, vocês já sabem que uma parte ela foi no ambiente virtual da aprendizagem e outra parte será aula prática. Então, se eu falar para vocês que se vocês fizerem uma atividade e a atividade te der 100 na aula pelo AVA, na aula teórica, lembre que esse 100 corresponde somente às aulas teóricas, tá bom? Quando a gente estiver fazendo a aula prática, se você tirar 100 na disciplina, se referindo somente à aula prática, esse 100 corresponde à aula prática. No final, né, a média dessa nota, ele vai somar e dividir por 2, para você ter a média final. Mas só que quando eu volto para aqui, pessoal, ó, quando eu volto para aqui, olha o que é que acontece. Quando estávamos na aula pelo AVA, que é a aula de concentração, aula prática, aula teórica, melhor dizendo, quando eu fiz a minha participação do fórum aqui, que ele tinha peso 2, significou dizer que esse peso 2, se a nota foi 10 e o valor foi 10, 20%, ó, 20% da disciplina, ó, da disciplina. 20% da nota da disciplina correspondeu à minha participação no fórum. Da mesma coisa foi a atividade. Atividade, 20% da nota da disciplina correspondeu à minha atividade objetiva da disciplina 10. Tá bom, pessoal? Aí você faz a conta, 20% com mais 20%, porque eles são peso 2, dá 40%. E os outros 2%? E os outros 10% foi da frequência. Ó, foi da frequência. Então, 2 com 2, 4, mais um 5. 50%, pessoal, correspondeu à aula teórica, que foi pelo ambiente virtual da aprendizagem. Referendo, esses 50%, referendo somente à aula teórica e não à prática. Porque a disciplina ainda falta mais 50%. Os outros 50% vai ser atribuída quando a gente estiver em prática. Totalizando 50% de aula teórica com mais 50% de aula prática, vai dar 100%. Então isso aqui vai normalizar, ó. Não se preocupe que isso vai normalizar. Hoje, o que é que eu posso entender hoje, pessoal? Com essa atividade aqui avaliativa, que a gente ainda não deve iniciar, somente com a posição após as opiniões e instruções dos preceptores. Pela configuração que está aqui do ambiente virtual da aprendizagem, ela vai corresponder a 10% da nota da disciplina. Ou seja, quando você fizer essa atividade aqui, se você tirar 10, que o valor dela é 10, se a sua nota for 10, da nota geral da disciplina 10, você vai corresponder a 10%. Tá bom? Ó, é atribuída a 10%. A gente fica entendendo que ainda tem mais 40%. Eu não sei se esse 40% vai ser a forma como você vai abordar durante a prática de trabalho, como isso deve ser atribuído. Tá certo, pessoal?
É fácil entender isso aqui. Então não se preocupe, se a disciplina não finalizou, pessoal, se ela tem outras etapas, como a disciplina, todas as disciplinas de prática, se ela tem outras etapas, não se preocupe com esse valor aqui final, porque ele não concluiu, porque a disciplina não foi concluída ainda. Eu vou pegar uma disciplina, pessoal, que não tem aula prática. Deixa eu voltar aqui. Ó, eu vou pegar uma disciplina que não tem aula prática, como por exemplo essa aqui. Fundamentos do trabalho do agente de saúde. Ó, pelo cronograma, ela tem somente aula de concentração, que é aula teórica. Ó, disciplina de fundamento do trabalho do agente de saúde. Eu vou aqui para essa disciplina, fundamento do trabalho do agente de saúde, que foi a disciplina 7. Olha para aqui. Olha para aqui. 4 com 5 e 1 da frequência. Isso aqui, pessoal, é peso. Isso que vocês estão vendo aqui é o peso de cada item desse. Que item que eu estou me referindo? Ó, aqui foi o fórum da disciplina 7. O fórum da disciplina 7, se eu fizesse tudo que estava no comando do fórum, eu iria tirar 10. Por quê? Porque o valor foi 10. Entretanto, o peso da minha participação do fórum aqui, pessoal, vale 40% da nota atribuída para a disciplina. O que significa dizer? Se eu não participasse desse fórum aqui, se eu não participasse dele, eu já perderia 40% da nota dessa disciplina 7. 40%. Por quê? Porque a disciplina 7 ela não tem aula prática. É aula de concentração, somente aula pelo ambiente virtual da aprendizagem. Agora, a atividade avaliativa, pessoal, ó, da disciplina 10, somente ela correspondeu a 50% da nota de toda a disciplina 7. Se eu não fizesse essa disciplina, se eu não fizesse ela, eu já perderia 50% da nota da disciplina. Porque o peso dela é 5. Ou melhor, são 5. Tá bom, pessoal? E esse 1% aqui, referente à nota da disciplina, como já tínhamos discutido em outro momento, refere-se à frequência, tá bom? A frequência é 10% da nota de cada disciplina, tá bom? 10%. Entenderam, pessoal? Por isso que aqui tem 100%, porque eu já concluí essa disciplina. E se essa disciplina fosse uma disciplina que mais tarde, mais para frente, teria prática? Aqui poderia estar 100% para o AVA não entender que eu fui reprovado nela por conta da configuração que foi inserida a nota. Entretanto, você vai saber se isso aqui corresponde a toda a disciplina, analisando com uma disciplina que tem aula prática. Como eu disse para vocês, olha o peso dessa aqui. Olha o peso dessa. 2, né, do fórum, que é 20% da nota da disciplina. Aqui, a atividade 2, peso 2, corresponde a 20% da nota da atividade 10, ou melhor, da disciplina 10. 1% aqui é da frequência, e esse outro 1% vai ser ainda atribuída referente à atividade que ainda vai acontecer. Tá bom, pessoal? Observe que aqui esse peso não dá 10. Por que não dá 10? Dá 5 só, a soma. Porque 50% dessa disciplina, a nota foi atribuída durante as aulas práticas e os outros 50% das aulas teóricas. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Se a disciplina não encerrou ainda, então a nota média ela ainda vai ser fechada. Tá bom? Então aqui é uma explicação para vocês compreenderem o porquê que a nota da disciplina 10 baixou, porque ela não foi finalizada ainda, viu? Então, se você tiver ainda alguma dúvida, pessoal, deixa aqui no comentário, que se eu souber, eu vou responder. E se eu não souber, eu vou buscar saber o porquê do seu questionamento, tá bom? Valeu, pessoal. Se você não for inscrito ainda no canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos para os demais colegas ACS e ACE e não esquece de deixar um like, tá bom? Valeu, um forte abraço e até a próxima.